Boa noite, Jorge Larra. Uma alegria imensa estar conosco aqui na sala virtual Joana de Ângeles. Olá, Luiz Carlos, tudo bom? Um prazer imensamente poder retornar aqui a Fernandópolis. Boa noite para você, boa noite, Cleide, boa noite para todos que estão ligados conosco, que tenhamos toda uma noite muito especial hoje. A oportunidade da transição planetária é muito importante conhecê-la. Nós sabemos que o Cristo iniciou o mundo de regeneração, mas a transição planetária começou há pouco tempo, segundo o nosso Adolfo Bezerra de Menezes. A instalação foi 18 de abril de 2010. E, a partir daí, fenômenos como lá o tsunami e tantos outros aconteceram. Mas esse tema de hoje é um tema muito importante para compreendermos quanto às dificuldades dos nossos companheiros em seguir o prêmio da promoção ao mundo de regeneração. Sim, é verdade. Então, é muito importante esse tema. Eu não tenho visto ninguém falando sobre ele, por isso que nós propomos a ele, que é um estudioso, tem uma verve imensa, facilidade muito grande, para trazer ao nosso público que agora, e principalmente depois, né? As pessoas estão nos quefazeres da vida e depois eles vão buscar. Como você é um ponto de estudo constante, tema indispensável. Mas eu gostaria, antes de começar, saber como está o movimento espírita que você atua aí na nossa Rondônia. O movimento espírita de Rondônia é um movimento bastante jovem, né? Não tem casas muito antigas. A federação é de 77, ela foi criada junto com outras federativas em uma viagem feita pelo professor José Jorge, que esteve em Roraima, esteve no Acre, esteve em Rondônia, fazendo a criação, a fundação dessas federativas no ano de 77, porque elas não existiam ainda. Existia somente a do Pará, a do Amapá e a do Amazonas, mas as três outras não. Então, ele faz uma viagem e funda, né, essas três federativas. Aqui a gente só tinha um centro espírita, no interior, que era nós tínhamos apenas um centro espírita na capital, que era o Bezerra de Menezes, que era de 62. E depois nós iríamos ter outros centros espíritas que iriam se juntar a nós. Boa noite, Marcondes Moreira, seja bem-vindo à nossa live. Então, a partir dali é que o movimento espírita vai se organizar, mas é um movimento muito, muito pequeno, tem aproximadamente 40 casas espíritas em todo o estado. Então, é um conjunto de casas bem pequeno, bem tranquilo para trabalhar. Ótimo. E agora a dimensão do centro espírita ainda é incerta quanto ao retorno às atividades, porque sim, eu acredito que o que vai ficar fora das casas são os grupos de estudo que cresceram profundamente. Os nossos aqui multiplicaram. Então, eu acredito que é muito mais vantajoso fazer os cursos que são dinâmicos, fortes, e todas as outras atividades com aqueles controles, né? Creio que vai ser por aí. Aí os espaços não precisam ser tão grandes, né? Aquelas sim, construções imensas, né? Tudo é na regência dos novos tempos. Interessante, né? Muda tudo. Nós temos que nos adaptar. E não sabemos ainda o que vem por aí, né? Nós estamos estudando o livro do Manuel Filomeno de Miranda, No Rumo do Mundo de Regeneração,
Eu fiquei bobo de ver a afluência de pessoas querendo estudar esse livro. Tal Sim. assim, as pessoas estão perdidas, estão, né? E eu sempre faço curso com 30, 40, tem 120 inscritos e está crescendo mais ainda. E comprando livros e tal. Então, esse tema, nossa, vai ser indispensável. Vamos pedir que Jesus nos envolva na sua paz. Jesus, amigo, que as clarinadas de luz do seu amor imenso envolva o nosso querido trabalhador da seara, Jorge Elahá, facultando-lhe acesso, Senhor, a todos os signos por ele estudados, mapeados, mas sob a regência da sua bondade e da sua luz, inspirado pela proposta de educar diante de um mundo ainda para muitos desconhecido e incerto. Que o Senhor das bênçãos abençoe nosso irmão Jorge Elahá. Que assim seja. Com a palavra, nosso irmão querido. Uma boa noite para todos. Um prazer imensamente grande, mais uma vez, estar na presença de todos para uma oportunidade de conversarmos sobre doutrina espírita. Hoje, o assunto que a gente vai trabalhar é especificamente sobre esse processo da transmigração dos espíritos. Essas transmigrações espirituais que acontecem, trançando esses assuntos com um outro tema bastante discutido dentro de doutrina espírita, que é referente à questão da chamada transição planetária. Nós vamos hoje, portanto, trabalhar esses dois conceitos. E para que a gente comece a discutir como que a gente pode interpretar esse fenômeno das chamadas migrações espirituais, nós precisamos retornar ao Livro dos Espíritos em duas questões que a obra dispõe que podem nos ajudar nesse sentido. A primeira dessas questões é a questão número 76, aonde Allan Kardec pergunta o que são os espíritos, e na resposta oferecida, os espíritos dizem que os espíritos são os seres inteligentes que habitam o universo. Observe que a resposta diz que são os seres que habitam o universo, significando para nós que nós não somos propriedade dos mundos. Nós não somos efetivamente espíritos criados, vinculados com uma história específica para um mundo em particular. Nós somos espíritos que temos uma vinculação com o universo infinito. E nós iremos para uma porção do universo ou para outra porção, a depender das circunstâncias evolutivas que justifiquem a nossa permanência num planeta ou em outro. Mas nós não somos propriedade de planeta nenhum, como também não somos propriedades da Terra. Desse modo, portanto, os espíritos são os seres inteligentes que habitam o universo infinito. 100 questões para frente, a questão número 176, nos oferecerá uma outra informação sobre os mundos, dizendo que os mundos são solidários entre si. O que significa isso? Reforçando a questão 76, agora está se dizendo que os mundos sendo solidários entre si, ainda que eles possuam uma determinada característica evolutiva, eles transitam espíritos de um para o outro com regular frequência. Então, dentro dessa ótica que o Espiritismo nos oferece, nós vamos entender como se nós somos espíritos que pertencemos ao universo infinito e nos vinculamos a determinados mundos por determinadas condições espirituais, mas que essas condições não são absolutas, porque nós podemos também fazermos as nossas migrações
de mundos para mundos. E o que é que define, quais seriam os fatores que seriam os que justificariam as nossas encarnações em um específico mundo? Ou seja, por que nós estamos na Terra? Se nós somos espíritos habitantes do universo infinito, por que a gente está na Terra? E quando se fala das nossas encarnações, elas são na Terra. Se nós somos espíritos do universo, o que fazemos tanto repetindo experiências no mesmo lugar? Diz a doutrina espírita que o que faz com que nós reencarnemos num determinado mundo são basicamente dois fatores. Um fator mais forte e um fator mais fraco. O fator mais forte é o nosso grau de evolução. Os mundos possuem graus de evolução diferentes, então os espíritos encarnam nos planetas a depender do grau de evolução desses mundos, que tem que ser compatível com o grau de evolução dos espíritos que neles habitam. Então, nós estamos habitando o planeta Terra porque o nosso padrão evolutivo ele é semelhante com o do planeta Terra, por isso que nós estamos aqui. A hora que as nossas condições espirituais não fossem ou não se tornarem mais compatíveis com o planeta, nós perdemos a aderência com esse mundo e passamos a ser candidatos para irmos para outras sociedades em virtude da distonia entre o nosso padrão vibratório e do mundo que a gente vive. Se nós estamos encarnando na Terra, vivendo nesse planeta, com as dores que ele tem, com as nossas lamúrias. Meu Deus, que mundo é esse? É porque aqui é um mundo que expressa muito bem o nosso grau de evolução. Então, o nosso grau de evolução é o fator primeiro que justifica a nossa permanência nos mundos habitados. Mas existe um segundo fator, porque, poxa, mundos semelhantes à Terra tem vários. Meu Deus, quantos tem? Planetas de provas e expiações? Em condições semelhantes, já que a Terra tem? Tem inúmeros. E por que a gente só encarna nesse? É porque aqui estão os nossos amores. Esse é o segundo fator. Fator número 1, meu padrão evolutivo. Fator número 2, os meus amores. Onde estão os teus amores? A sua tendência é reencarnar próximo dos seus amores. Mas desde que o grau de evolução permita. Porque a primeira pergunta é se o grau de evolução acolhe o nosso padrão espiritual. Então, se, por exemplo, eu tenho muitos amores na Terra, mas o meu padrão evolutivo já não é mais semelhante ao da Terra, ainda que os meus amores estejam aqui, a gente perde a concessão. A perda da concessão, ela é fundamentalmente relacionada com o aspecto espiritual, com o padrão evolutivo que a gente possui. Então, nessa perspectiva, o livro Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta um roteiro sobre essa questão dos mundos habitados, nos oferecendo um entendimento de determinados graus de evolução que os mundos assim possuem. Agora, esse processo de transição e de estágios que a gente tem, eles precisam ser entendidos com duas observações. Primeiro, não é uma escada, é uma rampa. Não existe mudanças bruscas de padrão evolutivo. Nós não temos um mundo que está num determinado padrão e, de repente, ele muda para outro. Não vai acontecer isso. Os mundos eles vão transformando-se lentamente como uma rampa. A cada dia, um pontinho diferente já tem, produzindo em nós transformações significativas para o nosso amadurecimento espiritual. Então, os mundos eles não estão estagnados, como se estivessem dentro de um platô, de uma coisa reta, e de um dia para a noite ele pula para o outro. Não. Eles são uma rampa. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que esta rampa não possui um número rígido de graus de evolução. Allan Kardec é que, analisando a questão da evolução dos espíritos, apresentou para os espíritas, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, 5 graus diferentes que ele insiste em dizer
que são graus didáticos da evolução dos espíritos. Esses graus não são absolutos. Eles são, na verdade, fenômenos que se dão dentro do processo de evolução dos espíritos, em que você consegue enxergar, olha, isso aqui tem característica muito clara de ser esse aqui tem uma característica muito clara de ser esse outro. E aí ele levanta, dentro do texto, do capítulo 3º do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, um conjunto de características dos mundos, falando de 5 tipos diferentes. Os mundos primitivos, que são tipicamente mundos semelhantes à pré-história, ou seja, você vê a pré-história, é isso que é o mundo primitivo. Em seguida, os mundos de provas e expiações, marcado por espíritos inteligentes, muito capazes, muito inteligentes, mas muito atrasados moralmente, que odeiam, se vingam, são egoístas, promovem guerras, fazem fome, violência, agridem pessoas. Esse padrão de mundo de provas e expiações, que é o segundo momento dentro dessa rampa, esse seria o padrão que a Terra comporta, ou seja, a Terra seria um mundo típico desse momento evolutivo no qual nós vivemos essa etapa em que nós somos muito inteligentes, mas pouco adiantados moralmente. E dizem os espíritos que nessa situação o mal supera o bem. O mal na Terra supera o bem. Então, essa é a boa característica de que nós estamos no mundo de provas e expiações. Nessa mesma rampa, um tanto mais para cima, avançando devagarinho nesse processo evolutivo, nós vamos perceber que nós ingressamos, depois de subir essa rampa, num 3º estágio, chamados mundos de regeneração. Não são mundos superiores ainda, os corpos são tão materiais como os nossos, mas são mundos onde o espírito já descansa do seu processo de sofrimento muito comum nos mundos de provas e expiações. Mais à frente, nessa mesma régua, na rampa que estamos falando, nós vamos encontrar os mundos ditosos, ou também chamados de mundos felizes. São mundos aí que, ao contrário dos de provas e expiações, o bem supera o mal. Então, se no provas e expiações o mal supera o bem, nos mundos ditosos o bem supera o mal, e o de regeneração está no meio, então, nos de regeneração há um equilíbrio entre bem e mal. Não é, portanto, um mundo superior ainda. Há uma vida profundamente diferente, mais voltada para as questões do espírito. Não existe espaço para a mentira, porque as intenções das pessoas são lidas dentro das suas emissões de pensamento e não pela palavra que elas dizem, razão pela qual o mal não consegue prosperar, porque onde a mentira não tem espaço, é bem mais fácil para que o bem se implante. E no 5º estágio dessa nossa grande rampa de evolução, nós encontramos um tipo de mundo chamado de mundos celestes, reservados para as encarnações das almas extremamente evoluídas e que, portanto, nós temos muito pouca informação em relação a essas sociedades, porque nos faltam os sentidos para entender como que se organizam esses espíritos, mas, didaticamente, nós podemos imaginar que se nós temos o mundo primitivo só com coisas materiais, os mundos de provas e expiações, marcados pelas características nas quais os espíritos já são inteligentes, mas muito focados em fazer o mal, em realizar o mal, e aí nós vamos ter, nos mundos felizes, já no topo dessa fala, os mundos chamados mundos celestes, que são os mundos marcados exatamente pela presença de espíritos extremamente evoluídos e que nos falta, muitas vezes, um sentido mais exato para entender o que significa esse propósito de sociedade, como é que ela funciona de fato, porque somos muito pequenos, querendo compreender algo que está muito distante de nós. Nós já temos dificuldade de entender o estágio seguinte, que é o de regeneração, que dirá querer entender como funcionam os mundos celestes. E aí, dentro dessa dinâmica, nós ficamos com uma rampa na qual os mundos progridem, fazendo assim
o seu processo natural de transformação que nós vamos observando o tempo todo. Então, os espíritos, eles possuem uma marcha de progresso. Os espíritos, eles evoluem e possuem um ritmo de desenvolvimento. Nós podemos esperar, portanto, nos espíritos, um fenômeno natural de desenvolvimento progressivo de suas faculdades, tanto intelectuais como morais. E do mesmo jeito que os espíritos evoluem, os mundos também eles evoluem, no sentido de que a coletividade de um mundo também tem um ritmo de marcha. A coletividade também tem um processo de evolução coletivo que vai se desenvolvendo a partir da forma de como esta sociedade vai se organizando em termos materiais. E aí, dizem os espíritos que, do mesmo jeito que os espíritos evoluem, os mundos também têm o seu processo evolutivo. E, por esse motivo, existem, de certa forma, expectativas no processo evolutivo das criaturas. Os espíritos, então, os espíritos superiores, eles fazem uma expectativa de qual tempo que a humanidade vai levar para se transformar de um estágio no outro. E, a partir da percepção do tempo que leva, eles trabalham para que os espíritos consigam realizar a sua mudança nesse intervalo de tempo que lhes é oferecido. Quando os espíritos aproveitam esse tempo para fazer a sua evolução, de certa maneira semelhante ao ritmo de evolução médio do planeta, eles vão ficando no orbe. É como se fosse assim, eu tenho um aluno que estuda numa determinada série, e aí espera-se que ele alcance um determinado desempenho no final do ano. Alcançou, ele segue com a mesma professora para a série seguinte. A mesma professora vai seguindo com os alunos, vai acompanhando os alunos, ele vai seguindo com a sua turma e vai permanecendo naquele orbe, no ritmo de evolução que tem, e o mesmo professor vai acompanhando os alunos na sua evolução, porque eles estão dentro da marcha média que se espera. Agora, se você tem uns alunos dessa turma que não estão acompanhando esse ritmo evolutivo, eles não estão aprendendo o que deveriam aprender, quando chega num período de avaliação do final do ano, então aquele professor diz, olha, esses aqui não poderão ficar comigo, eles vão ter que repetir essa série e eu vou seguir com a turma para o próximo ano. E vocês, então, vão ter que pegar esses que estão rebeldes e reconduzir para outras salas para repetir o ano que eles não conseguiram ser aprovados, digamos assim. Isso para tornar mais simples o fenômeno. Então, existe, no dizer da literatura espírita, um período no qual, nessa rampa, os mundos começam a abandonar certas características do estágio de trás e começam a apresentar as características do estágio seguinte. Então, ele vai deixando as percepções que tem em um determinado estágio e passa a ocupar as características progressivamente do estágio seguinte. Como isso é muito lento, a gente não consegue enxergar, porque isso se dá no curso dos séculos, até dos milênios, mas a sociedade vai produzindo lentamente o abandono de determinados valores e começa a abraçar novas propostas de conduta, facilitando com que esses indivíduos alcancem novas lições. E, com isso, o mundo, a sociedade como um todo, começa a se mobilizar, alterando significativamente a sua característica da forma como ela se organiza. A Terra, portanto, sendo um mundo habitado, ela também passa por esse processo. Ela também tem marcado na sua história a expectativa de ser um mundo primitivo, um mundo de provas e expiações, um mundo de regeneração, e assim sucessivamente. A grande questão é como foi que isso aconteceu? Como é que isso acontece? Como que isso vai acontecer daqui para frente? A Terra, segundo o que o Espiritismo diz, ela estaria no segundo estágio. Ela já esteve no estágio primeiro,
que é o estágio de mundos primitivos, e agora está no estágio segundo, o estágio de mundos de provas e expiações, se preparando para ir para o terceiro estágio. A rigor, lendo as obras espíritas com mais atenção, os espíritos já dizem, não, a Terra já não é mais um mundo de provas e expiações. Ela agora é um mundo em transição para a regeneração. Então, se a gente dissesse que nós temos o estágio 1, que é os primitivos, pré-história, o estágio 2, que é o estágio da história que nós estamos vendo até hoje, e temos um estágio 3, que é o estágio da chamada regeneração, a Terra não é mais estágio 2, mas aí também não chegou no 3. Ela está no 2,5, ela está na transição, tendo características do estágio seguinte, mas ainda tendo características do estágio anterior. É isso que faz o cenário que nós estamos percebendo no planeta Terra de hoje. E quando a gente vê essa fala de que a Terra está num processo de transição, porque toda vez que ela passa de um estágio para o outro, ela experimenta uma transição, é lógico perceber que essa não é a primeira transição que o planeta Terra passa. Claro que não. Porque ela era mundo primitivo e passou para mundo de provas e expiações, aqui teve uma transição. Quando nós saímos da pré-história para a história, houve uma transição planetária. Nós estaremos vivendo agora a segunda transição planetária. Houve uma lá atrás, que foi aquela que tirou a humanidade da sua infância espiritual, trazendo as criaturas para a condição de espíritos que constituiriam a história, e aí nós abandonamos aquele período da pedra lascada, da pedra polida, daquelas vidas em cavernas, em palafitas, onde nós experimentávamos o processo de formação do ser humano, do gênero Homo, a partir do Homo erectus, o homem de Cro-Magnon, o homem de Java, o homem de Pequim, todas essas experimentações que aconteceram no período anterior, aquilo que chamamos de história, ou seja, a pré-história, diz respeito ao estágio número 1 da Terra, o estágio de mundo primitivo, onde não existe uma estrutura social bem montada, onde não se conhece a escrita, onde o domínio da agricultura é muito rudimentar. Então, nesse período chamado de pré-história, nós começamos a verificar a primeira das transições para um mundo de provas e expiações. E aí a gente pode tirar dessa primeira transição alguns elementos muito importantes. O primeiro deles é que, como a gente viu lá atrás, a transição da pré-história para a história não foi brusca, não foi rápida. Levamos milênios, eu disse milênios, nós levamos milênios para deixar a condição de mundo primitivo e dizermos, agora a Terra está no período da história. Só quando nós estávamos realmente com a compreensão nítida da agricultura e a invenção da escrita para registro daquilo que nos acontecia, é que o homem vira a chave e entra na história. E se a gente perceber, isso não acontece ao mesmo tempo em todas as partes do mundo, o que demonstra para nós que a transição vai acontecendo num lugar, o outro está mais atrasado, depois o outro vem, até que a Terra por inteiro se torna mais madura do ponto de vista de compreensão de determinadas tecnologias, e nessa hora, quando isso acontece, aí nós podemos dizer, agora nós temos a percepção efetiva de que o mundo agora é de provas e expiações. Então, na hora que aconteceu essa transição de mundo primitivo para mundo de provas e expiações, uma série de fenômenos aconteceram que vale a pena a gente recordar para a gente entender que, de repente, alguma dessas coisas podem nos tocar bem de perto. Quando nós saímos da condição de primitivo para provas e expiações, nem todos os espíritos estavam em condições de seguir para o estágio seguinte. Muitos daqueles que estavam encarnados na Terra não eram, na verdade, espíritos que estavam prontos para ingressar na história. Por quê? Porque eles viveram tanto a pré-história que eles não conseguiram dominar
elementos fundamentais para a construção da história em si. Então, esses que não acompanharam isso, eles são, então, selecionados, e aí disse o seguinte: bom, você não poderá ingressar na condição de história, porque lhe falta o conhecimento intelectivo para poder vivenciar isso. Então, como houve uma dificuldade muito grande de acompanhar, esses espíritos que não acompanham, eles podem sofrer um processo de migração e irem para outros mundos para repetir a experiência de pré-história até que eles estejam maduros de tanto repeti-la e tenham condições espirituais de serem espíritos que atravessam essa transição e entram na história de seus planetas, participando da construção de civilizações, fazendo a estruturação de reinos e de tudo aquilo que a gente conhece da nossa história, ainda que antiga, mas é uma história que, de certa forma, está muito relacionada com o surgimento da civilização nossa, do nosso planeta. Então, o que é que a gente vai ter? Eu tinha uma população na Terra como primitivo que se dividiu em duas. Parte dela não ficou na Terra. Foi dito, não, vocês vão ter que repetir esse estágio. Apesar de milênios exercitando para que eles aprendessem as condições de mundos de provas e expiações, com eles não deu certo por agora. Então, essas entidades são tomadas e são migradas do planeta para repetir o estágio de mundo primitivo, para que a inteligência desses indivíduos seja trabalhada, seja experimentada, e eles possam, então, permanecer em mundos do estágio seguinte, que é o de provas e expiações. Então, eu tinha aqui no estágio 1, 2 grupos de espíritos, uma parte foi embora para outros mundos primitivos e outra parte continuou no planeta para continuar o seu processo evolutivo. Só que esses que ficaram na Terra eram almas ainda muito simplórias, conheciam um pouco da ciência, eles eram muito simples, tinham acabado de sair da pré-história, conhecimentos muito frágeis. Então, nesse período em que isso acontece, nós vamos ter a percepção de que eles saem da Terra exatamente porque eles não conseguiam aprender, e o que ficaram aqui, coitados, eram muito incipientes, conheciam muito pouco. Mas a Terra iria passar para o estágio 2. Olha que lindo! Então, os que eram 1, que não aprenderam, voltam para repetir no estágio 1. E se tivesse algum lugar do universo que já tivesse espíritos no estágio 2, mundos de provas e expiações, e que não estavam conseguindo permanecer nos seus planetas, o que você faria, já que eu peguei os espíritos do estágio 1 da Terra e vi que eles não tinham condição de ingressar no estágio 2, e eu migrei com eles do planeta para que eles repetissem o estágio 1, se eu tiver em algum lugar do universo espíritos no estágio 2 que não conseguem passar para o estágio 3, o que é que eu faço com esses espíritos? Eles repetem o estágio 2. E como que isso se repete? Ingressando em planetas que estejam na sua transição planetária, de maneira que eles vêm de outras partes do universo se inserir na história desses mundos para repetir a experiência de provas e expiações. Qual a vantagem disso? Lá no mundo de origem deles, eles não podem ficar. Mas os seus amores estão lá. Os amores estão, mas eles não têm mais padrão evolutivo para permanecerem nesses orbes. Então, eles, apesar de terem seus amores, a evolução é um fator que é soberano sobre os seus afetos. Então, eles perdem a concessão e terão que migrar para outros mundos onde seus amores não se encontram. Vão ter experiências profundamente dolorosas para reaprender o caminho do bem, longe dos seus amados, em lugares que eles nunca pisaram. E por esse motivo, levas de espíritos de outros lugares do universo chegaram à Terra no período da transição de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. Nessa primeira transição que nós tivemos do planeta,
O que aconteceu? Saiu uma parte que não se acomodou, que não se alinhava com o próximo estágio, e entrou uma outra leva de espíritos que não eram da Terra e que vieram para cá para impulsionar o progresso do planeta. Era uma migração planetária que acontecia entrando e uma migração planetária saindo. Saíam os repetentes do nosso mundo e entravam os repetentes de outros locais do universo que vinham repetir esse mesmo experimento dos mundos de provas e expiações. É como se fosse uma escola. Quando chega no final do ano, os alunos do primeiro aninho, que não conseguiram se alfabetizar, repetem o primeiro aninho. E os alunos que estavam no primeiro ano, eles vão entrar, e os que estavam no primeiro aninho, os que não aprenderam, repetem o primeiro aninho. E essa turma passa para o segundo aninho. No segundo aninho, quem vai compor a turma do segundo ano? Todos aqueles que estavam no primeiro e que foram aprovados para o segundo, e aqueles que durante o ano estavam no segundo ano e não conseguiram ir para o terceiro, entram nessa turma. São alunos mais experimentados, já viram muita coisa, já são mais experientes, mas eles estão com dificuldade de aprender certas coisas. Então, eles se juntam e as turmas se fundem dentro desse propósito. Mais ou menos assim é o que acontece nos mundos. Aqui na Terra, portanto, dois naipes de espíritos bastante distintos se juntaram na formação da nossa história. Os nativos da Terra, ingênuos, desconhecedores das coisas, ainda muito incipientes em tudo, e almas extremamente inteligentes, sagazes demais, mas com graves atrasos morais, que não conseguiram ingressar nas sociedades de mundos de regeneração e que tiveram que retornar para viver isso. É essa situação da transição que aconteceu lá atrás que justifica as civilizações tão pujantes que nós tivemos no passado. Observe com isenção como pôde, em tão poucos séculos, uma civilização como a egípcia surgir dentro da Terra. Aprenderam com quem? Ninguém. Eles criaram uma civilização praticamente do nada. De onde veio o conhecimento dos gregos, dos geômetras, dos astrônomos, dos filósofos gregos? De onde veio tanto conhecimento que a Terra não tinha condição de oferecer? Para se ter uma ideia, Demócrito e Leucipo diziam que todos os corpos humanos são formados de substâncias muito pequenininhas que não são visíveis a olho nu, mas elas se conjugam para fazer a matéria. Ela é tão pequena que ela não pode ser divisível. Então, aquilo que é divisível em grego se diz tomo. Tomo é uma divisão, uma parte. E átomo significa não divide. Então, todas as substâncias eram constituídas de átomos, ou seja, o indivisível, que não era visível ao olho nu, mas era indivisível, mas que se juntava e fazia todas as formas de matéria que nós percebemos. Isso eles falavam antes de todos os conceitos de matéria que nós temos hoje. É impressionante a maturidade que essas civilizações possuíam. Gregos, hindus, meu Deus, quanta genialidade! E não só eles, fenícios com as suas genialidades em embarcações, medos, persas, babilônios, caldeus, acadianos, sumérios, que foram os primeiros a trazer a escrita para o planeta nas suas tábuas de argila. Então, nós tivemos uma eclosão de genialidades num período em que a gente não consegue explicar. E o Espiritismo diz que isso foi a chegada de uma leva muito grande de espíritos muito inteligentes, mas com graves problemas morais. Me prove que eles tinham problemas morais. Eu provo. Eles promoviam guerras, escravidão, regimes tiranos, eram profundamente perversos e criavam estruturas sociais em que os que estavam em cima esmagavam os de baixo. A ideia de uma sociedade mais fraterna e mais humana não fazia muito o gosto desses espíritos que chegavam aqui. Imperadores cruéis, reis sanguinários, apesar de muito inteligentes, foram muito frequentes durante esse período da história. Então, nessa nossa primeira transição planetária, nós vamos encontrar exatamente isso
para que a gente consiga entender como é que funciona. Então, essas janelas de transição, elas ocorrem fundamentalmente no período das transições planetárias. Quando o mundo não está em transição planetária, não há essa migração tão intensa. Na hora que as janelas de transição se abrem para que a gente faça a migração dos que saem, na hora que faz esse balanço para retirar parte dos espíritos que não acompanharam, é o mesmo momento em que entra. Então, há uma janela de tempo para essa acomodação dos espíritos em relação aos orbes. Eles vão promovendo esse trabalho exatamente assim. Passa um período de maturação do mundo, entrou em transição. Entrou em transição, pode se preparar. Uma leva vai sair, mas uma leva também vai entrar, trazida de outros lugares que não conseguiram avançar e que deverão repetir o mesmo estágio evolutivo que nós estamos falando. Então, assim, dentro dessa dinâmica que a gente encontra no período da transição planetária, o ritmo é mais ou menos o seguinte: os espíritos entram como se fosse uma sala de aula, dizem, ok, já está todo mundo dentro, tá? Então vamos começar o ano letivo. E aí ensinamentos, mestres, doutrinas, religiões, provas, expiações, sofrimentos, esclarecimentos, ciência, vai se oferecendo material, doutrinas, experimentação, reencarnação, volta de novo. E aquela efervescência de conhecimento, vamos ver se eles aprendem, vamos ver. Aí vai fazendo, vai trabalhando isso para ver se eles conseguem aprender esse processo. Na hora que, por algum motivo, os espíritos já começam a apresentar um grande grau de maturidade que está passando dos limites do mundo, olha, aquele cara ali está muito bem, aquele outro ali também. Então, você pode fazer aquilo que se chama migração planetária individual. O que é a migração planetária individual? É tirar um indivíduo que está muito melhor do que a média do planeta, porque ele alcançou um desempenho que este orbe já não tem mais o que oferecer a ele. Então, você pinça um indivíduo e pergunta, você quer migrar, meu querido? E ele pode dizer, eu aceito, e ele migra para outro mundo. Ou ele pode dizer, não, eu quero ficar porque os meus amores estão aqui. E aí é facultativo. Ele pode ir, como ele pode ficar. Migrações individuais ocorrem quando? Fora do período da transição planetária. É fora do período. É durante aquela efervescência da construção do conhecimento que você diz, olha, que ele aprendeu bem, podemos levá-lo para o próximo estágio. Então, elas são ocorridas fora da transição planetária, elas ocorrem individualmente e não de um coletivo de pessoas, elas são facultativas, ou seja, o espírito aceita ou não, e a sua quarta característica, quem migra são os espíritos bons, são os que estão acima do padrão do mundo e que podem viver novas experiências em outros lugares. Quando chega a janela da transição planetária, ou seja, passa aquele período de educação, de ensinamento, de provas, de expiações, de uma série de vivências, bom, chegou o período que a gente pode fazer a reflexão para analisar quem vai permanecer e quem vai ficar no orbe. Abre-se a janela do período da transição planetária. E aí, quando abre-se essa janela, as ordenações do mundo espiritual se transformam. Não haverá mais migração individual planetária. Não. Indivíduos não vão sair mais. Quando inicia a transição, não, eu vou precisar de você, não vai embora que eu preciso de ti. Você é muito bom, mas agora, nesse momento histórico do planeta, eu preciso que você permaneça. Então, na transição planetária, os bons já não saem mais. Puxa, mas ele é muito bom. Mas a gente vai precisar dele. Vai precisar porque a situação vai ficar bem difícil. Então, os bons só saem individualmente do planeta fora do período da transição. Iniciou, esse dispositivo não é mais utilizado. Iniciam-se os preparativos para a migração coletiva dos espíritos. Como é a migração coletiva? Na primeira,
as migrações ocorriam fora da transição. Essas ocorrem só na transição planetária. Na primeira, a migração era individual. Aqui, ela é coletiva. Levam-se uma quantidade muito grande de espíritos de uma única vez. Com o detalhe de, como diz Allan Kardec na Gênese, esse fenômeno não é feito de uma vez só. Junta e leva todo mundo. Não, ele é feito em várias ondas. Então, vai uma leva, vai outra leva, eles vão saindo em blocos dos mundos, porque vão sendo experimentadas as possibilidades de que eles despertem. Aí despertou? Não. Tenta mais um pouquinho. Realmente aqui não vai despertar mais, não. Então, podemos passá-lo para outros mundos. E eles migram para os outros mundos. Então, a migração não é individual, é coletiva. A migração se dá não durante a transição, mas fora da transição. Terceira característica. Na primeira, ela era opcional. Eu que dizia, não, eu quero ir. Não, eu não vou. Aqui, a migração coletiva não é opcional, é compulsória. Os espíritos dizem, vocês vão. Mas vai. E os meus amores? Você vai. E retiram os espíritos dos lugares onde eles estão, conduzindo-os para outros ambientes do universo. E eles têm a sensação de degredo, de abandono. Por isso o mito de Adão e Eva, que falava de um local maravilhoso que por desobediência haviam perdido, era o sentimento inato de que eles viviam num local lindo e que perderam tudo e acordaram num mundo inóspito, difícil, grandes dificuldades. Eles viviam numa sociedade parecida com a nossa, internet, WhatsApp, anestesia, ar-condicionado, essas coisas todas, carro, conforto de avião, esquece tudo isso e volta para uma sociedade lá atrás, em que você tem que construir pirâmide no deserto. Então, era uma condição bem diferente. E, como última das características, na primeira delas, quem saía? Os bons. E agora, quem vai sair? Não são naturalmente os maus. Kardec diz que são os maus não tocados pelo bem. São os maus não tocados pelo bem. Então, a transição planetária altera completamente essa dinâmica da migração dos espíritos para outros mundos, criando uma nova realidade, que é exatamente essa que nós estamos enfrentando hoje no planeta Terra. Qual a característica fundamental que a gente percebe durante a transição planetária? Kardec diz que a principal característica da transição é a convulsão das ideias. A transição planetária não é uma coisa geológica, vulcão, furacão, tufão, maremoto, terremoto, tsunami, não é isso. Pandemias, não é isso. São processos internos à criatura humana, porque, a bem da verdade, a transição não é planetária, a transição é do indivíduo planetário, é da população planetária, da coletividade de espíritos. Não é o mundo fica igualzinho. O que muda é a compreensão dos espíritos sobre o que seja a vida. Então, ocorre durante as transições uma convulsão de ideias, ou ninguém percebeu que nós estamos vivendo num mar revolto de ideias contrárias, que se acreditam serem as duas certas e que se agridem como se cada uma delas fosse a detentora absoluta da verdade e a outra deve ser extirpada do mundo. Sim, a transição planetária é marcada pelas loucuras que assodam a nossa sociedade. E por que isso acontece? Isso acontece porque existe um grupo de espíritos que existe em cada planeta que são almas muito difíceis, espíritos profundamente rebeldes. E esses espíritos, eles precisam de uma encarnação, senão eles vão acabar perdendo a oportunidade de permanecerem no orbe, estão muito atrasados. E eles têm a sua reencarnação muito regrada, encarna um, encarna o outro, demora bastante tempo para encarnarem novamente. Mas o que eu percebo dentro dessa leitura toda? Eu percebo que, na medida em que o fenômeno vai acontecendo, que a gente vai aproximando da transição, essas entidades perturbadas, essas entidades enlouquecidas e que atrapalham a evolução, elas precisam vir. Então,
uma das características da transição planetária é a abertura dos porões espirituais. Entidades horripilantes, de propostas horríveis, de corações endurecidos, perversos, intolerantes, desequilibrados na área da sexualidade, outros ávidos pelo poder de maneira muito intensa, outros focados unicamente nos aspectos materiais e outros voltados fundamentalmente para todas as espécies de intolerância racial, social, religiosa, reencarnam no mundo. Mas para que isso? Para que eles tenham a chance de se transformar, eles precisam da chance. Mas isso é uma perversidade com a humanidade. Nós somos almas imortais. Isso serve para que nós e eles nos revelemos. Quando eles reencarnam, terão uma última oportunidade de se sensibilizarem e despertarem para coisas positivas e verdadeiras. E nós teremos a oportunidade de provar que não nos perfilamos com as suas ideologias e também não os odiamos por conta disso. Porque se surge uma ideologia louca no mundo e eu digo que lindo e me abraço com ela também, não estou pronto para permanecer na Terra. Se surge uma ideologia louca, eu digo isso é o pecado, é o mal, tem que ser destruído e eu quero matar as pessoas, eu sou imaturo também. Então eu preciso aprender a conviver com o mal sem usar das armas do mal para poder conviver entre eles. O nosso papel não é mudar a humanidade, não é salvar a humanidade, é salvar a nós mesmos. É nos transformarmos e exercermos a nossa influência no nosso entorno sem o desespero de querer converter as pessoas. Esse não é o nosso papel. Mas a transição planetária, ela é marcada por um conjunto de verdades bastante interessantes. E no livro A Gênese, nós vamos perceber uma série de dinâmicas que vão acontecendo nesse processo de migração que acontece no nosso mundo. Então, olhando essa discussão que a gente tem, nós poderíamos falar de 4 tipos de migrações diferentes. Nós temos a migração de um indivíduo saindo do planeta, é um tipo de migração, que ocorre fora da transição. Nós temos um outro tipo de migração, que Kardec fala no capítulo 18, no item 27 da Gênese, que é a migração coletiva interplanetária. Eu tenho um conjunto de espíritos que está num determinado país, vai encarnar no outro. Migra todo mundo, mas dentro do planeta. Esses exercícios migratórios também acontecem dentro da Terra. Existe também um outro tipo de migração, que são os desencarnes coletivos. Migrações coletivas para o mundo espiritual. A pandemia que estamos vivendo é exatamente isso. Então, a migração coletiva que sai para o mundo espiritual. E temos a migração individual, daquele que migra individualmente para o mundo espiritual. Então, eu tenho migração de um espírito saindo do planeta para outro, migração de um espírito saindo da Terra para o mundo espiritual, migração de vários espíritos indo para onde? Para outra região da Terra, e migração que acontece dos espíritos migrando para o mundo espiritual. São 4 tipos de processos migratórios, sendo que nenhum desses estão relacionados com as migrações que ocorrem coletivamente durante as transições. Porque no livro dos Espíritos, no livro A Gênese, Allan Kardec vai tratar no capítulo 18, no item 32, da migração coletiva planetária. Aí você vai ver o fenômeno da transição e o surgimento desse estilo de transição que não aparece nas outras horas da história do orbe. É o capítulo 18 da Gênese que vai falar disso para nós. Vai dizer primeiro, no item 29, que não são todos que migram. Isso é muito importante. Só vão migrar alguns. Vai todo mundo embora. Não vai. Não são todos que vão. Não são todos. Vão apenas aqueles que sejam os mais difíceis, como diz o item 27, os maus não tocados pelo bem. Os que forem maus, mas que forem tocados pelo bem, possuem uma possibilidade de poderem permanecer na Terra. Eles têm isso. Allan Kardec até diz, olha, existem vezes que você tem um espírito que ele não é totalmente bom,
mas percebe-se que se houver um investimento nele de um pouco mais de amor, nós poderemos conseguir, com esse esforço, fazer uma mudança nele e ele pode permanecer no planeta Terra. Então, olha que coisa linda. O espírito, ele não estava em plenas condições de permanecer na Terra. Não estava. Mas, a partir do momento em que as experiências que ele ficou na Terra para viver aconteceram, ele pode até mudar. Então, ele pode ter as condições de permanecer na Terra. Então, isso é muito bonito, porque o esforço de permanência é muito grande para que nós fiquemos na Terra. Nós é que temos a ideia de que, de repente, essa questão vai ser expulsando todo mundo do planeta, que vai embora, vai ficar pouquíssimos aqui. Não. Os que vão embora são os maus não tocados pelo bem. E isso serve como um consolo para nós, porque, às vezes, nós vemos tantas dores na Terra. Meu Deus, não é possível que essas pessoas não se enxerguem, não é possível que não vejam. A lei de Deus está vendo. Os endurecidos no mal, os que odeiam, os que possuem posições muito rígidas e fortes, independente do que seja, porque às vezes diz assim, o certo é este lado. Não, o certo é quem ama. Eu posso ter pessoas de um lado e de outro da vida que não amam. Então, se eu tenho uma pessoa, e assim, politicamente isso acontece muito, né? Pessoas dizem, olha, o outro lado político é errado. O lado político errado é o que não ama. Se eu estiver no lado A ou no lado B, lado C, no lado H, o que for, e eu amar, não agredir pessoas, e fizer tudo o que eu puder para criar uma sociedade harmônica, eu estou do lado certo. Mas independente do lado que eu estiver, se eu agrido, se eu ataco, se eu odeio, se eu firo, se eu conspiro contra, se eu faço o mal, os fins não justificam os meios. E, portanto, nós nos mostramos como sendo almas ainda incapazes de permanecerem na Terra dentro desse fenômeno de aproveitamento das almas que podem efetivamente transformar os seus corações. E é nesse cenário maravilhoso das migrações que acontecem no mundo que nós vamos nos perceber entre eles. Em que sentido? A Terra está passando, sim, por um processo de transição. O que significa dizer que nós estamos sendo avaliados. Nós temos que parar de olhar isso como um processo global e olhar para nós individualmente, para cada um de nós como pessoa. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, oh meu Deus, por que não vem logo essa transição e tal? Mas não é assim. A transição ela não se opera de fora para dentro. A transição planetária ela vai ocorrendo quando cada indivíduo se transforma em uma pessoa melhor. Quando eu desperto para uma visão coletiva de vida, quando eu passo a não usar os instrumentos do amor para me relacionar com o meu próximo, quando eu me conecto com Deus e com a sua lei, e quando eu luto para vencer as minhas imperfeições, eu consigo efetivamente me identificar com a proposta de amor oferecida pela doutrina espírita. Assim, portanto, não esperemos que o mundo lá fora se transforme. Façamos a nossa parte na transformação, aproveitando as oportunidades que a vida nos concede para sermos pessoas melhores, porque o objetivo da nossa encarnação e das nossas encarnações na Terra é despertar em nós o prazer de amar. Quando nós desenvolvermos nas nossas almas a capacidade de entender que o amor é a chave para todos os nossos dramas, que nós vencermos o ódio, as paixões, a inveja e o orgulho, nós estaremos caminhando de maneira bastante resoluta para permanecermos no planeta. Cada criatura que percebe isso é como se fosse uma pequenina lâmpada que se acendesse num planeta escuro. A Terra estará iluminada quanto maior for o número daqueles que despertem nesse propósito. E há uma janela de tempo para que essas pessoas assim promovam a sua mudança. O Cristo já está promovendo a seleção daqueles que permanecem na Terra e aqueles que deverão estar saindo. O processo de migração já começou. Várias entidades já fizeram as suas movimentações espirituais para que não permaneçam na Terra. Já foram retiradas muitas entidades.
mas ainda há muita gente para ser retirada. Nós, às vezes, ficamos pensando, ai, meu Deus, eu vou ser retirado do planeta. E quero tranquilizar os espíritas. A maior expectativa para nós não é a nossa migração para outro orbe. Não faz muito sentido que a gente receba um conjunto de informações espirituais tão significativa, tão substancial, e depois peguem essas pessoas e mandem para outro orbe. A nossa verdadeira missão vai começar na próxima existência. Por que motivo que estamos todos nós reunidos no Brasil fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado em Espiritismo, convivendo entre nós e tendo uma literatura tão abundante como nós temos? É para forrar as nossas almas para a missão que nos aguarda na próxima existência. Nós, na próxima existência, não estaremos todos encarnados no Brasil. Estaremos espalhados sobre a face do mundo. A transição planetária retira os espíritos e levando para outros orbes. E muitos de nós, encarnados em outros lugares, em outros países, países de onde viemos no passado, para trabalharmos dentro ou fora do Espiritismo. Dentro do Espiritismo para divulgar a sua mensagem. Fora do Espiritismo, seja para adoçar as outras religiões, seja para trabalhar nos ambientes científicos, espiritualizando a ciência. Mas podemos também renascer no Brasil para adoçar as religiões brasileiras, para espiritualizar a ciência brasileira e alguns de nós dentro do movimento espírita brasileiro para continuar as ideias que esse ideal possui. Então, acordemos para esse processo e façamos todo o esforço para entronizar em nós os conhecimentos espíritas, porque nós não sabemos se seremos espíritas na próxima. De repente, nós nasceremos na Birmânia, em outras religiões, e teremos que trazer as ideias inatas que o Espiritismo nos trouxe, o beijo do Evangelho no nosso coração, para que nós consigamos ser bons, independente da doutrina a qual pertençamos. Essa será a grande tarefa do amanhã para todos nós. Encharquemo-nos do amor, encharquemo-nos das verdades espíritas, para estarmos de pé para esse compromisso extraordinário que o esquecimento do passado soprará para longe do nosso consciente, muito daquilo que sabemos, mas que os nossos corações precisarão estar vibrando para atuar de maneira bastante efetiva na construção na Terra de um mundo de regeneração. Esse é o motivo pelo qual fomos designados entre todos para fazermos contato com essa mensagem consoladora. A transição está a pleno vapor. Os espíritos já são retirados do planeta em grandes levas. Ainda existe muita maldade sobre a Terra, muita dor, e nós seremos convocados, porque no dizer de Jesus, no sermão profético, a transição planetária só termina, segundo o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 24, versículo 14, quando o Evangelho for pregado em toda a face da Terra. Só falta esse item para que a conclusão da transição se faça, porque os outros itens apresentados por Jesus já estão todos acontecendo na face do planeta. Então, forremos-nos o espírito das boas resoluções que o Espiritismo nos dá e aguardemos as próximas missões, porque as migrações coletivas são um fenômeno natural do processo evolutivo, mas muito maior do que as migrações planetárias para outros lugares, nós seremos convocados para as migrações intraplanetárias, interreligiosas, para levarmos tudo o que aprendemos e construir na Terra um mundo melhor. Que Deus abençoe a todos nós, proteja as nossas melhores resoluções e nos prepare para essa empreitada gigantesca que nos aguarda nos dias que virão. Profundamente renovados de ângulos completamente nunca antes pensado. Essa, por exemplo, da transmigração interplanetária para em outras encarnações, essa realmente me pegou. Gostei muito, achei excelente
também um bálsamo de orientação aos que estão muito tensos com esta dicotomia que parece ser tão dura, né? Tão determinante, como uma espada de Damocles. Não. Você foi muito feliz e realmente a gente vê, Jorge, conversando com espíritos desalmados, que às vezes estavam numa família, mas tinham 4, 5, 6, 8, 10 famílias perturbando em um conjunto com várias entidades. Você vai conversar com essas entidades, elas são frias, absolutamente frias. Esses são o objeto da migração. E aí, o que está ocorrendo, eu perguntei até para o Divaldo, quando ele esteve aqui em 2018, e perguntei para ele, falei, escuta, está acontecendo, eu não posso determinar, eu peço para o espírito ir para um grupo de orientação para saber qual que é o seu destino. Então, os espíritos vão lá e tal. Ele que nos fala, eu não estou induzindo nada. Aliás, a doutrinação maior é aquela que dialoga sem indução. Sim. E eles estavam falando já há muito tempo, e agora entendi, né? Com mais propriedade, que eles vão para outro mundo. Né? Onde já se viu, vocês não podem fazer isso comigo. Estão mostrando aí, são pessoas altamente diferentes, eu não posso ir para esse lugar. Que isso? Para com isso e tal. Então, aí eu vejo que realmente quase toda reunião mediúnica tem um ou dois, assim, que eles riem quando você fala em renovação. Eles gargalham, né? Eles não aceitam o perdão, Luiz Carlos. Não. O perdão não, tem que ser a vingança. E é por isso que eles estão presos. Exatamente. Agora tem uma questão aqui do Céu Barros. Jorge, boa noite. Podia nos falar um pouco sobre a civilização asteca e seus sacrifícios e crenças? Boa noite, Céu. Como está você? A Céu é de Madrid. Céu Barros é de Madrid. Boa noite, Céu. A cultura asteca, ela é uma cultura bastante interessante, que ela constitui um dos 3 povos pré-colombianos: maias, astecas e incas. Incas no Peru, maias na Guatemala e os astecas na Cidade do México. Os astecas, eles eram um povo marcado por uma série de conhecimentos espirituais muito interessantes. A história dos astecas fala muito da mediunidade deles. Inclusive, existe uma história que se conta sobre os astecas, de que eles tinham um deus chamado Quetzalcóatl, que era um deus na forma de uma cobra. E esse deus, ele, a cada 52 anos, ele renovava a permanência da civilização por mais 52 anos. Então, eles tinham que fazer uma festa a cada 52 anos, que se eles fizessem, eles durariam mais 52. E numa dada vez, o rei asteca estava olhando no espelho e ele viu, refletido no espelho, seres bastante estranhos chegando, montando num animal também esquisito. E ele chamou os sacerdotes para ver o que aquela imagem sumiu no espelho. Era uma visão que ele estava tendo. Ele estava vendo os espanhóis montados nos cavalos. E ele achou que era Quetzalcóatl, que vinha para tomar conta do... Porque era o 52º ano do calendário dele. Ou seja, se Quetzalcóatl estivesse vindo, poderia determinar o final deles. Quando os espanhóis chegam nessa região para fazer... e é Cortés, o nome do... Só é Cortés no nome. O espanhol que chega nessa região, eles não são agredidos pelos astecas, porque os astecas acham que eles são os deuses. E eles atacam os astecas, ferem, e eles acham que são os deuses, machucando, eles ficam quietos. Até que um deles se fere, e eles veem sangue. Aí, quando eles veem sangue, senão não são os deuses. São povos inimigos. Aí eles começam uma reação, mas já era tarde demais. Eles já haviam feito muito estrago na cultura asteca. Os astecas, eles tinham vários deuses e tinham uma prática de sacrifícios humanos. Foi um dos povos, Céu, que mais praticou sacrifícios humanos.
Você vê que os judeus tinham vários sacrifícios, de boi, de pombinha, de bode, de ovelha, mas não havia sacrifícios humanos. Já os astecas, eles tinham por hábito sacrificar os que perdiam as suas batalhas, traziam os que eram vencidos e eles sacrificavam naqueles templos ali do Deus Sol, Templo do Sol, ali naquela região da planície do México. Então, eles foram um povo assim, que tinham um conhecimento muito grande, mas com um atraso em termos religiosos muito grande. E eles são também povos que têm características de terem sido também migrados. A gente fala muito são os hindus, os gregos, os romanos e tal, mas houve muitas levas desses espíritos e alguns não conseguiram permanecer na Terra. Muitos foram embora, voltaram para os seus mundos, e alguns ficaram. E os incas, astecas e maias também pertencem aos resíduos desses processos migratórios pela evolução das suas sociedades, pela genialidade das suas soluções de construção, de cultura, que eram profundamente elevadas do ponto de vista intelectual. Mas, como todo exilado de capela, tinha sérios atrasos morais. Então, os astecas eram os mais sanguinários dos três. Os incas não eram tão cruéis assim, nem os maias, que eram mais voltados para as reflexões da magia. Mas os astecas, que foram povos que venceram ali aquela região com os toltecas e os outros povos, eles tinham uma característica bastante firme nesse sentido. Então, respondendo a sua pergunta, eles são povos de cultura politeísta, com uma tradição bastante dura em termos de sacrifícios, que possuíam mediunidade dentro da sua cultura e que, dentro da realidade que eles possuíam, eram formados em boa parte por espíritos que não eram oriundos do planeta Terra, mas resíduos daqueles que eram trazidos de outros lugares, com as suas pirâmides, os seus processos que indicam claramente que possuíam conhecimentos que não eram daqui. Muito bem. A Cidinha Mota, ela faz transição, quer dizer, passagem de uma condição ou lugar a outro. É um processo que, acredito, demorará muitos anos, talvez séculos, para que a Terra se transforme em um mundo de regeneração. Antes de você responder, alguns falam de um milênio. O que você diz? Eu diria que, se fosse correr por conta só da evolução dos homens, demoraria mais de um milênio. Ocorre que, além da evolução dos homens, existe uma determinação do mundo espiritual em que isso ocorra antes da conversão de todos. Então, existem duas rodas girando. Existe a roda da evolução dos homens e existe a roda da evolução do mundo, que a Terra também tem uma marcação de evolução. Ela não vai esperar que todos da Terra despertem para que ela se transforme em regeneração. Há um período em que isso vai sendo oferecido, e esse tempo está realmente acabando, ou seja, já está tendo o espírito sendo levado da Terra. Então, você olha hoje no cenário do planeta e você enxerga 4 tipos de espíritos. 4. Primeiro, os que são extremamente materialistas e que não estão interessados nas questões espirituais. Os que são avessos a tudo que é espiritual. Não é que não tem uma crença em Deus, eles gostam da matéria, eles valorizam demais a posse do mundo, são capazes de destruir o planeta para ter os seus objetivos alcançados. Esses, se não se transformarem, serão os migrados. 2, os que estão envolvidos fortemente com o problema do poder. O problema do poder, que são 3 os graves problemas do homem: materialismo, o poder e a sexualidade desregrada. Então, eu tenho alguns que têm problema com o poder. Eles gostam do poder, eles esmagam pessoas, eles querem comandar, eles querem estar sentados no poder, na parte mais elevada do poder que o mundo possa lhes oferecer. Então, eles estão muito focados numa possibilidade de que eles sejam realmente vistos como a referência de tudo de positivo que o mundo possui. E existe um terceiro grupo, que é o grupo marcado por aqueles que, posso assim dizer, ligados à questão da afetividade desregrada. São espíritos bastante problemáticos, trazem uma sexualidade bem torturada, possuem condutas profundamente ligadas à promiscuidade,
e a promiscuidade ela está bem distante daquilo que seria a proposta que se poderia esperar da lei de Deus. E o quarto grupo seria o grupo relacionado à questão da intolerância. Então, a intolerância é outra característica que denota os espíritos atrasados. E aí você tem a intolerância racial, que é uma bobagem, a intolerância política, que a gente às vezes enxerga as pessoas que têm muita dificuldade de lidar com o que os outros pensam. Nós temos a intolerância religiosa, que de vez em quando no mundo aparecem uns surtos de que a gente percebe que a intolerância começa a tomar os espaços no nosso planeta. Então, esses são os perfis típicos daqueles que muito provavelmente serão os migrados da Terra. Os espíritas podem migrar? É possível, mas terão que ter encaixado num desses. Ou são muito materialistas, o que é pouco provável, ou são interessados pelo poder, é uma possibilidade, possuem graves desequilíbrios na área da sexualidade, é uma possibilidade, e o da intolerância, que eu acho que é pouco provável, porque a própria doutrina traz muitas informações sobre a questão da aceitação do outro. A última observação, e foi excelente a sua explicação aos espíritos não tocados e aqueles que podem ter uma condição de ser envolvidos. Conversando com espíritos, a gente percebe que aqueles que são inimigos do Cristo, que foram, por exemplo, aqueles que foram sacrificados porque eram cristãos, principalmente na Inquisição, eles abominam a palavra Cristo, eles atacam profundamente. Porém, no diálogo, quando você consegue esmiuçar e tocar, trazer, por exemplo, familiares e tal, eles se rendem. Então, eu percebo que o que você falou, eu estou te trazendo agora a colação, o exemplo daquilo que eu faço muito intensamente. Eles conseguem reavivar a chama. Às vezes, um ex-frade, às vezes um guru vem e eles se emocionam com a presença dele e são levados. Então, você foi cirúrgico, principalmente para mim, para facilitar a minha identificação, para lutar no diálogo com os espíritos, lutar para que se floresça. Olha que coisa linda, eu não tenho palavras para te agradecer. Que se floresça esse nível de que tem alguma coisa tocada, né? Foi muito excelente. Existe uma coisa também. Quando você, numa mesa mediúnica, recebe uma entidade violenta, agressiva, debochada, irônica, ou qualquer outro tipo, a gente muitas vezes tem um sentimento de não é possível, como é que pode? Sentir raiva, às vezes sentir medo. E, nesse caso, o mais indicado é você fazer o esforço para conseguir enxergar por trás da agressividade uma criança que chora. Quando você percebe que aquela entidade violenta, agressiva, no fundo, é alguém que, por exemplo, durante a Inquisição, teve um período de violência, então ela é alguém muito torturado, por isso que ela é agressiva, e você conseguir estender a mão e pegar essa criança que está ali atrás e dizer, vem cá, deixa eu te cuidar. Você conseguir acessar a criança que está frágil é o sucesso da doutrinação. Porque se você for, não, mas repare, porque Jesus, no capítulo tal, disse isso, você vai perder. Não. Você vai perder. Você tem que olhar a criança que está frágil e oferecer acolhimento para ela. Essa é a grande estratégia para o trabalho de socorro espiritual. Olha, eu vou te dizer aqui, no curso que nós temos de quarta-feira, nós já passamos há uns meses essas questões que você levantou sobre identificação de espíritos, a 146 tal, e todas elas, né? Eu vou pegar esse link e passar para todos, falar, isso aqui faz parte das aulas, né? Porque foi maravilhoso, para quem já estuda, vai ser maravilhoso, porque você conseguiu fazer de uma maneira tão didática, fazendo composições, por exemplo, como da rampa. Nossa, foi excelente.
Ainda deve ter, só para encerrar aqui, a Cidinha Mota. Eu, Luiz Carlos, conheci pessoalmente o doutor Jorge Elahá em Fernandópolis, em um seminário realizado em 2019, na Casa Espírita que o senhor dirige. Que bênção! Que bênção! Vou saindo, vou deixar você por fazer a apoteose, o grande finale, mas com uma alegria imensa, porque vai orientar milhares de pessoas. Sua fala veio como um bálsamo nessas aflições, né? Eu vou encaminhar essa palestra para todos que se encontrarem assim. Foi uma bênção. Para as palavras finais, Jorge Elahá. Quero, então, terminar a minha fala em função desse momento particular que a gente está vivendo no Brasil, de tanta polarização política, de tanta intolerância, de tantas agressividades nas redes sociais, resgatando uma parte de O Livro dos Espíritos, mais especificamente, o último dos parágrafos da obra. Você pega o Livro dos Espíritos, vai lá no final e leia o último parágrafo que está escrito. Eu não estou inventando, o que eu vou ler é o que está lá, para você ver como isso tem a ver conosco e a nossa preparação, porque a transição planetária é esse período da divergência de ideias e não de uma catástrofe física. Antes de terminar, a gente não deixa nada pedindo, né, para orientar todos. Denise de Oliveira, Novo Horizonte. Existe algum livro que cite que os espíritos ligados à Inquisição estão reencarnados no Brasil? Eu acho que tem vários romances que falam sobre a Inquisição, não é? E a reencarnação no Brasil. Algumas obras mais seguras, outras menos, mas a gente tem. Eu acho que o livro Dramas da Obsessão traz sobre essa questão. O livro Dramas da Obsessão. Acho que ele é bem característico dessa questão que você está pedindo. Fala de uns judeus que aparecem no mundo espiritual soprando os dedos porque arrancavam as unhas deles, e eles ainda estão lá com as unhas ainda, com os dedos sem as unhas, em função da mágoa, do ressentimento pelos seus torturadores. E aí vai aparecer todo o cenário da obsessão relacionada com essas entidades. Acho que essa é uma obra que dá para... Ok. Agora termina aí a sua... Então, eu gostaria de resgatar aqui uma parte final, que é a parte final do Livro dos Espíritos, aonde Santo Agostinho, terminando a conclusão da obra, diz o seguinte: jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal. Então, se alguém hoje está realizando algum mal, de vista dos bons espíritos. Jamais os bons espíritos aconselharam ou legitimaram o assassínio em qualquer idade e a violência em qualquer das circunstâncias, seja um criminoso ou não. Nem o assassínio e nem a violência são inspirados pelos bons espíritos. Segue o texto. Jamais estimularam o ódio entre os partidos. Então, se existem partidos que têm ódios entre si, esse sentimento, essas emoções, não provém dos bons espíritos. Os bons espíritos não dividem pessoas. Então, jamais estimularam os ódios dos partidos, nem a sede de riquezas, e nem de honras, e nem a avidez dos bens da terra. Se existe alguém que está interessado nas riquezas, na posse do poder ou dos bens da terra, não está inspirado pelos bons espíritos. E quem, então, está inspirado pelos bons espíritos? O texto segue e responde: os que são bons, os que são humanitários e benevolentes para com todos, ou seja, que nas redes sociais não atacam pessoas, não agridem pessoas. Independente do que você pensa, se você agride alguém a serviço do Cristo e dos bons espíritos, você não mais se encontra. Os que são bons, os que são humanitários e benevolentes para com todos, até para com os errados. Esses são os seus prediletos dos bons espíritos.
e os prediletos de Jesus, porque seguem na estrada que este lhes indicou para chegarem até ele. Pensemos nisso nos nossos dias de tantas divergências ideológicas e façamos a opção pelo caminho que ama a todos. E não façamos mais o papel de agredir as pessoas em nome do pretenso bem que nós acreditamos defender.